Filho e Espírito Santo, aleluia. Bem-vindos, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia 1/10/2022 e é sábado. E são 10 horas, mais ou menos. Glória ao Senhor. O título é Seja feita a vontade de Deus. E o hino é o 24. Aleluia. Então vou ler o hino. Imagino que está tudo a correr bem, para a glória de Deus. Aleluia. Então o hino é o 24, que diz o seguinte: As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado ao entrar, abençoado ao sair. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado na cidade, abençoado no campo. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Abençoado no trabalho, abençoado no celeiro. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. As bênçãos de Abraão são minhas. Estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. As bênçãos de Abraão são minhas. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom e glorioso. Então vamos ler a palavra de Deus, que diz o seguinte. Aleluia. Então já vimos que o título é Seja feita a vontade de Deus. E a palavra do Senhor diz, portanto, disse o Senhor Jesus Cristo, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Glória ao Senhor, aleluia. Então, santificado quer dizer puro. É bom, devemos adorá-lo. Mas a hora vem, diz em São João, a hora vem e agora é. Jesus estava a falar com a mulher samaritana. E agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:23-24. Está em Mateus 6:9-15. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. E havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Então
verificamos que era um anjo de Deus, aleluia. Atos 10, 1 a 3. A palavra do Senhor diz: no dia seguinte, indo eles, aqueles que o Cornélio tinha enviado, no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, e tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Purificou. É de notar que Deus purifica as nossas comidas, purifica a nossa vida, a nosso espírito, alma e corpo. Amém. Aleluia. Atos 10, 9 a 15. Então verificamos que foi um arrebatamento no caso do Pedro. E semelhantemente também, este caso que vamos ler agora. E a palavra do Senhor diz São Paulo: porque se quiser gloriar-me, não serei néscio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, pois me alegrarei, ou gloriarei nas minhas fraquezas, diz São Paulo, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, devido ao poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Ora, verificamos que Paulo falou na graça do Senhor Jesus Cristo. A minha graça te basta. E quem era o mensageiro de Satanás? Era um que usava sempre pessoas contra o Paulo. E, então lemos que a minha graça te basta. E havia um mensageiro de Satanás e o poder de Cristo estava com Paulo, o poder de Cristo ressuscitado. Aleluia. Segundo aos Coríntios 12, 6 a 10. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu isto por 3 vezes, era o caso do Pedro. E o vaso tornou-se a recolher ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, e eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. E chamando
perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Aleluia, glória ao Senhor. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que três homens te buscam. Então verificamos que quem falava com o Pedro, era, São Pedro, era o Senhor Espírito de Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então vimos que os que esperam no Senhor, que é o eterno Deus, aleluia. Então vamos continuar a palavra do Senhor. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, disse o Senhor Espírito Santo ao Pedro. Vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Então o Pedro continuava a ouvir a voz do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus disse que tinha sido ele que tinha enviado aquelas pessoas. Isto está em Atos 10, 16 a 21. Então o Pedro não devia duvidar. O Senhor confirmou a sua palavra. E a palavra do Senhor diz: De manhã, voltando para a cidade, teve fome. Então, estamos a ler a palavra do Senhor. Isto passou-se com o Senhor Jesus Cristo. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte, se a este monte disserdes, erga-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Aleluia. Então o Senhor também ensinou a não duvidar. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma mensagem. Não devemos duvidar. Não devemos ser incrédulos. E verificamos a palavra secou. A figueira secou. Jesus estava a ensinar uma grande lição aos seus discípulos. E a palavra do Senhor diz: O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? O coração do entendido adquire conhecimento,
e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Está em Provérbios 18, 14 a 15. E a palavra do Senhor diz: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 20 a 21. Então o Senhor falou no início e disse: haja luz. E essa mensagem foi transmitida pelo Verbo e o Espírito Santo transmitiu à natureza e a natureza obedeceu, comerá do seu fruto. Então o Senhor Jesus Cristo não comeu do fruto da figueira, mas viu-se o poder da sua palavra. Provérbios 18, como eu tinha dito, 20 a 21. E também Mateus 21, 18 a 22. E, continuando o texto de Atos dos Apóstolos, e no dia seguinte, no dia imediato, o dia seguinte, chegaram a Cesareia e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem, vamos adorar a Deus. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. Então, o que a Bíblia diz é que o Senhor Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem a Ele, a Deus. Falando com ele, entrou, pois, exatamente. O Pai procura tais que assim o adorem, Espírito. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não poderíamos viver, não poderíamos, como eu disse, nele vivemos, etc. Glória ao Senhor. E falando com ele, continuando a ler o texto, achou muitos que se haviam juntado e disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me, está a falar da visão, Deus mostrou-me que nem a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, diz Pedro, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Eu, vamos ver o que já lemos. Eu também sou homem, dizia São Pedro, esperando. Vimos que o Cornélio estava esperando, né? Chame comum ou imundo às pessoas. É o São Pedro a falar. Atos 10, 24 a 29. E a palavra do Senhor diz, através de São Paulo, Jesus Cristo, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição, portanto, aqueles que nascem de novo, o Espírito Santo os santifica. Vou repetir. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes,
pelo seu nome, entre os quais sois vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, verificamos que também nós, que recebemos Jesus como Salvador, fomos chamados, fomos escolhidos, fomos predestinados, etc. Portanto, chamados para serdes de Jesus Cristo. Agora já não somos das trevas, somos da luz. Jesus é a luz que veio ao mundo, aleluia. Isto está em Romanos 1, 4 a 6. E a palavra do Senhor diz: E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, o anjo de Deus disse: Cornélio, a tua oração foi a vida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Pedro falaria. E logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca disse: Reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Então verificamos que o Cornélio fazia orações e esmolas, orava a Deus, aleluia. Atos 10, 30, 34, 1. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor reina eternamente. Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui em Atos 2, 1 a 4. E verificamos que diz o seguinte: Cumprindo-se o dia da Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como cada fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. De repente, dissemos acima, de repente todos foram cheios do Espírito Santo. Aquela expressão, o Espírito Santo caiu, é o que diz aqui. De repente todos foram cheios do Espírito Santo. De repente, como uma pedra que cai. Aleluia. Então, verificamos sobre a palavra cair, caiu, Espírito Santo. Então, vamos ler em Atos 10, 40 a 45. Aleluia. Diz o seguinte: Este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. É este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se
de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então verificamos que Pedro disse a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Então também Pedro disse que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Então vamos ler no Salmo 147, 8 a 11. Aleluia. Então estamos a ver a palavra agradável. E diz: Deus é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra, e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Deus não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Glória ao Senhor. Então vimos a palavra agradável. Perdão. Obrigado, Pai, por esta água. Perdão. Então vamos continuar. Perdão. E vamos ver aqui sobre a palavra resplandecentes. E diz a palavra do Senhor, diz o salmista, mas eu confiei em ti, Senhor, e disse, tu és o meu Deus, os meus tempos, ou os meus anos, estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Vimos que Deus faz resplandecer o seu rosto sobre os seus filhos. Aleluia, glória ao Senhor. Então, vamos ver também aqui em Atos 10, 30 a 34. Aleluia. E disse Cornélio, há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, curtidor. Acho que estou a repetir esta passagem, mas também não faz mal. Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Eu logo mandei chamar-te, diz o Cornélio, e bem fizeste a vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz exceção de pessoas. Portanto, esta parte já tínhamos lido, está-se a falar de oração e esmolas, da parte do Cornélio. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom e glorioso.